E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo aí todas as notícias do São Paulo, tudo que o pessoal lá dos donos da bola falaram sobre o São Paulo também, o pessoal lá do G4, o Arnaldo Chiron, trazendo para vocês aí os comentários deles. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Estamos na meta de 15 mil inscritos, se inscreve e dá essa força para esse jovem São Paulino aqui. A gente vai assistir o vídeo junto, você já sabe, lá no final do vídeo eu volto, a gente vai falar bastante sobre essa vitória importantíssima do São Paulo no sábado, né? Vitória importantíssima do Tricolor, São Paulo que busca vaga direta para a Libertadores da América. Créditos eleitorais, deixa a descrição aí, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Vamos lá, o São Paulo jogou bem contra o Atlético. São Paulo não jogou bem, mas o que importa nessa situação do É o resultado. campeonato, o resultado final, 2-1, é o que importa. Tá certo. Coloca o que eu falei na Rádio Bandeirantes. 20 segundos. O São Paulo chega em que posição do campeonato? Entre os 6. O Palmeiras. Palmeiras em primeiro. O Corinthians. Oitavo. É? O Latino. em todo el campeonato. Muito bem, tá aí o Alisson falando, a volta dele, a torcida festejou muito a volta dele, né, Arnaldo? E o Zubeldia falando que o jogo ia ser difícil. Tava na zona de rebaixamento, mas eu falou, tinha que ser um jogo de paciência e tal. E assim foi. Foi muito difícil. Foi bem difícil. Na verdade, acho que ele toca, quando o São Paulo toma um empate, o São Paulo viveu o melhor momento do jogo, né? Então fez o mais difícil, foi abrir o placar de novo com o Luciano, que está atrás de você, que é o tão criticado jogador, e o jogador que faz sempre o gol do 1-0, né? Levando em consideração que o São Paulo está no ataque vivendo a fase muito ruim do Caleri, né? O Caleri não consegue fazer gol. O time tentou alimentar o Caleri, mas isso pouco funcionou, só quando entra o Rato. E o Alisson, acho que foi uma... Aí já com o empate, acho que foi uma sacada arriscada. O Alisson há muito tempo sem jogar e o Zubeldia coloca, não é para cumprir tabela. Não, o jogo estava empatado e o Alisson entra com o Rato para... Mas aí, né, Tironi, aí tem aquela questão, tem a última troca, que foi a quando o Caleri pede para sair e o Alan Franco com cãibra, ele coloca o Jamal e o André Silva. E aí é aquilo que acontece, futebol, o treinador, às vezes tá com uma estrela e o Lisieiro, que tinha entrado no lugar do Luiz Gustavo, lança o Ramal, primeira bola que ele toca na bola, ele ajeita, o André Silva, primeira bola que ele toca na bola, faz o gol 2-1. Há um mês você fala assim, ó, o Lisieiro vai lançar uma bola, o Ramal vai pôr pra trás e o André Silva o cara vai fazer o falar, gol. você é um maluco. Talvez só o André Silva, né, nesse aspecto, né, que ele tem entrado e feito gols, né, o André Silva também, esse gol que a gente está vendo aí. E a gente falou do Palmeiras e do Corinthians, né? O São Paulo está muito mais para Palmeiras, para o Campeonato do Palmeiras, que para Corinthians. O Campeonato do São Paulo é super regular, super regular. O São Paulo está na sexta, entre os 6 desde a 12ª rodada. O São Paulo tem, nesse segundo turno, nesse momento, um pouco mais até de pontuação que tinha no primeiro turno, sendo que jogou no segundo turno várias vezes com o time reserva por conta das Copas. Então o Campeonato do São Paulo é bom, o Campeonato Brasileiro. E acho que para subir uma posição, como a gente estava projetando, para não depender de mais nada para ir para a fase de grupos da Libertadores, o São Paulo precisa ser melhor do que vem sendo, até porque o Inter está sendo o melhor time do segundo turno, né? E o Flamengo tem jogos atrasados. Talvez não dê, mas terminar em sexto era o mínimo do São Paulo na temporada. E acho que esse sexto lugar, em vez de estar ameaçado, foi agora com 10 pontos de distância em relação ao sétimo. Então, o São Paulo abriu em relação... No final, lá na coletiva, Arnaldo, vou com você ainda. Aquela palavra de feitura já meio que, né, tá meio pacificada, porque a própria diretoria, o Belmonte deu entrevista, falando, não, o cara vai ficar, o Casares, mudou um pouco esse cenário. Mas aí o Zubeldia, quando perguntar sobre o planejamento do ano que vem, você, olha... Há 3 jogos atrás eu estava fora, agora eu estou dentro. Então, calma, não sei o que e tal. Ele falou isso? Não, ele falou isso, mas eu não tinha entendido com a conotação de não vou ficar no ano que vem. Não, peraí, ele falou 3 jogos atrás eu estava fora do quê? Não, ele falou Do São que Paulo? Não, Diziam, a pergunta foi sobre... Eu não entendi. A pergunta foi sobre a reformulação do elenco. Rafinha, Luiz Gustavo, caras que estão com o contrato acabando. Ele falou, não é hora de falar sobre isso. Ok. Eu, por exemplo, há 3 jogos eu estava fora, alguma coisa assim. Como Meio que considerava fora. para os jogadores não se
não se influenciaram pelas coisas que eles ouvem. Exato, ou menos não se influenciarem tá. pela coisa que eles ouvem fora. Então, Eu entendi assim. Ele poderia... Como que fala fritado em espanhol? Sei lá. Há 3 jogos eu estava sendo fritado, agora tá Não, ele não diferente. usou essa palavra para não Não, mas pagar teve direitos gente que autorais entendeu pra mim. essa Mas não... aí, tipo, ele... Teve gente que entendeu o fato de ele não falar sobre o ano que vem como agora a partir dele eu não vou ficar. Vai chegar no fim do ano, ó, tá aí, a Libertadores tô fora. Não, calma. É, Eu acho na que prática, acho né? que é olhar para o ano dele. Na prática, eu acho Também que... ele vai valorizar. E vai Claro. chegar no final do ano e falar, vem cá, cadê o óleo? Exatamente. Então, aí eu acho que já está sendo feito, né, o planejamento. Aliás, o São Paulo volta da folga e vai fazer... O São Paulo ainda não desistiu de fazer a temporada lá nos Estados Unidos, até porque está contratado. São Paulo, na volta da folga, tem exames... agora, né? Sabe os exames para 2025? Vai fazer essa semana já, né? Porque agora a questão da Libertadores está pavimentada. Resta saber se na fase de grupos, A CBF Ou deve divulgar o hoje calendário. Né? Exato, né? Então saberemos o que temos pela frente aí. E agora o São Paulo volta a jogar contra o Bragantino lá em Bragança, nessa situação do Bragantino. E além do Bragantino, ele tem o Atlético Mineiro em casa, o Grêmio fora, o Juventude em casa e encerra com o Botafogo, né? Para tentar ganhar uma posição aí ou torcer para o Botafogo na Libertadores contra o Galo. O cruzamento do Lucas foi perfeito, né? Na cabeça do Luciano, depois do Ferreirinha. Essa é uma das coisas, né? Quando o Zubeldia assumiu, o Lucas e o Luciano não poderiam jogar juntos. Agora era jogam ou os outro. 3. Agora jogam os 3. A discussão não era nem o Caleri, né? Porque o Caleri jogou na outra posição, mas era Luciano e Lucas. Na verdade, a melhor coisa que o São Paulo tem na temporada é Lucas e Luciano juntos. Sim. Com números e gols. E o Caleri, que não foi tão mal assim, vai. Não, mas tô falando assim, o Caleri não estava em discussão, né, Massinho? O Caleri é o centroavante, nem é Luciano, nem é Lucas. A posição do Caleri não está ameaçada. Inclusive, ele falou sobre o Caleri também, né? Falou que ele não está numa boa fase. Ele falou, eu não gosto de mudar meu centroavante. Gosto que o centroavante... Hoje o São Paulo, você não vê o São Paulo sem Lucas e Luciano. Sim. Né? Essa é a questão. E o cara insiste no cara mesmo estando em mar. Isso. Insiste ali, mesmo o cara não estando no momento. Você já viu esse filme, né? Só uma última coisinha, o Neto informou lá na Band que, pelo que ele ficou sabendo, o Iroberto vai ser vendido para o West Ham na janela. Agora? Na janela. 25 milhões de libras. Uma grana, hein? E aí o Corinthians tem 50%, o Zenit tem 50%, e aí parece que 10% do Inter, mas o Zenit tinha comprado os 10% do Inter e tal, e que há um movimento de volta do Roger Guedes e tal também. Então vamos aguardar aí, mas... E não me surpreende, assim, a Premier League é o que enlouquece o Roberto, talvez é o único lugar que ele gostaria de jogar, sempre falou isso. Então não me surpreende, já tentaram por 18 milhões de libras o West Ham há 1 ano e meio atrás, provavelmente vai tentar de novo. E aí o Neto está falando isso, enfim, 25 milhões de libras, sei lá quanto que dá isso. 17. Muito bem, vamos... Amigo São Paulino, amiga São Paulina, eu quero que você deixe a sua opinião aí. Você acha que o São Paulo fez um mau jogo, como disse o Souza? Cara, eu não acho que o São Paulo fez um mau jogo. Eu acho que foram 2 São Paulos, muito também porque a gente não estava jogando contra um time de Série B. Apesar de estar na zona de rebaixamento, o Atlético Paranaense ele tá numa má fase, mas ele não é um mau time, é diferente. Assim... Foi bem notório que... Eu não vou falar que existiram 2 São Paulos, mas eu acho que existiram 2 Atléticos Paranaenses que, na metade do segundo tempo para lá, pro final, deu trabalho pro São Paulo. Como eu disse no vídeo de ontem, eu discordo quando dizem que o problema do São Paulo, a solução do São Paulo é Lucas e Luciano, ou Luciano e Lucas. Eu acho que ambos são utilizados nas posições erradas e apesar de, nesse ano, o Luciano ter bastante gols, o Lucas ter bastante gols e bastante assistências, eu imagino se eles estivessem jogando de outra maneira, de uma maneira que fosse mais confortável para ambos, o quão melhor poderia ser o resultado deles, né, juntos. Assim, só imaginem comigo aqui, o São Paulo jogando num 4-4-2
com a trinca de volantes ali, né? Colocando o Lucas de 10 e o Luciano ao lado do Caleri. O Luciano no lugar que ele rende mais. O Luciano sem precisar voltar, sem precisar tentar armar o jogo, porque ontem foi bem claro, eu disse isso no vídeo de ontem e repito, ontem foi bem claro o que eu vivo falando para vocês aqui. Quando o time do São Paulo, ele consegue criar pro Luciano e pro Caleri finalizar, é o que a gente viu ontem. O Luciano, como segundo atacante, ele é fora de série, ele é muito bom jogador. Quando o Atlético Paranaense encaixou a marcação, o Lucas começou a ser mais bem marcado, o Ferreirinha começou a não receber tantas bolas. A marcação do Atlético Paranaense se encaixou, o Luciano não conseguia, o time não conseguia criar para ele finalizar e dependia do Luciano voltar para armar jogo, o Luciano não pegou mais na bola, porque ele não consegue fazer essa função. Então, para mim não existe essa mentira de Luciano e Caleri, Luciano e Lucas junto é o que o São Paulo precisa. Eu acho que depende do jogo, depende do momento do jogo. A gente viu isso claramente no jogo de sábado. Quando o Luciano não precisava armar, porque tinha quem armasse para ele, o jogo fluiu bastante. O Luciano finalizou 2, 3 bolas de cabeça, participou do jogo, no terço final ali ele é muito insinuante, ele é um segundo atacante nato, né, gente? Mas quando o Atlético encaixou a marcação, o São Paulo teve dificuldades, o Luciano simplesmente sumiu. Assim como aconteceu quando jogou com o Atlético Mineiro e em vários outros jogos. O Luciano, ele tem muitos gols durante o campeonato, mas isso não significa que ele tem muitas boas atuações. O Caleri, por exemplo, está há vários jogos sem marcar, mas o Caleri ele segue sendo importante no time do São Paulo. E aqui eu não tô falando que o Luciano não é importante, tá? Só tô falando que tem algumas pessoas que pedem a saída do Caleri, mas se esquecem que, por exemplo, o gol do Lisieiro contra o Criciúma foi de uma escorada do Caleri. O segundo gol e o terceiro gol do São Paulo contra o Bahia tiveram participação importante do Caleri, sabe? Então, qual foi a última bola que o Caleri recebeu para finalizar? O Caleri não recebe bola. Aí tem um inscrito que teve inscritos do canais que colocaram as últimas bolas que o Caleri recebeu para finalizar foram no jogo contra o Botafogo. Beleza, e de lá para cá? Qual foi a bola que o Caleri recebeu para finalizar? Esse, para mim, eu acho que é o grande custo-benefício, a grande incógnita do time do São Paulo. É um time que é muito pragmático, que tem algumas limitações quando bem marcado, principalmente quando o Luciano tá por dentro, que quando o time consegue criar pro Luciano e pro Caleri finalizar, é um time mais letal, mas quando isso não ocorre, o Caleri não recebe bolas. Ele não recebe bola. Eu não me lembro qual foi a última bola que o Caleri recebeu com chance de finalizar, tipo, faz o gol. Por exemplo, o passe que o Lucas deu pro Luciano. Foi na cabeça do Luciano. Faz. Eu não me lembro qual foi a última bola que o Caleri recebeu. Do jogo do Botafogo pra cá, eu não me lembro qual foi a última bola que o Caleri recebeu. Se lembrar, você pode comentar aí. Então, são coisas que devem ser trabalhadas e a gente tem que lembrar, a gente tem que pontuar, a gente tem que entender essas... Eu sinceramente, eu fico um pouco perplexo quando eu vejo torcedores analisando só o resultado, analisando só o gol, analisando só a falta do gol. Tem muito mais coisas que envolvem um time conseguir resultados que só isso. Tem muito mais coisas. Para mim, o São Paulo fez um jogo melhor ontem, que ganhou de 2-1 apertado, do que contra o Bahia, que ganhou de 3-0 folgado. O jogo de ontem foi um jogo bem melhor do que o jogo contra o Bahia. O jogo contra o Bahia, o São Paulo teve muito mais sorte do que juízo. O Bahia pressionou, o Bahia teve a bola, o Bahia envolveu o São Paulo, o Rafael fez grandes defesas. No jogo de ontem, o Atlético Paranaense não chutou no gol praticamente. Sabe, é isso que o torcedor tem que entender. Pô, o São Paulo ganhou ontem apertado, mas jogou muito bem. O São Paulo ganhou contra o Bahia folgado, mas não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo. O jogo de ontem foi um jogo... O jogo de sábado foi um jogo muito melhor do que o jogo contra o Bahia. E o que o torcedor
tem que parar pra analisar é isso. Pô, o Caleri não tá fazendo gol, mas ele ainda ajuda o time? Ele ainda participa ou ele é só um cone? Ele é só um Fred da vida? Pô, o Luciano faz gol, mas ele ajuda quando o time precisa, quando o time não tá criando, quando o time não tá finalizando, o que que o Luciano tá fazendo? Pô, o Lucas não tá fazendo gol, mas ele tá conseguindo desenvolver, ele tá conseguindo arrancar, ele tem alguém pra triangular com ele. Pô, o Luiz Gustavo tá jogando muito bem, mas tem um parceiro de volância ali que dá essa segurança pra ele ao nível dele. Pô, o Jamal Lewis não tá conseguindo jogar direito do lado, jogar bem do lado esquerdo. A gente tira o Jamal Lewis ou continua deixando ele, dando oportunidade pra ele jogar, pra ele pegar ritmo, pra ele se entrosar. São coisas que o torcedor tem que pensar, que o torcedor tem que entender. Tem muita gente que me critica aqui nos comentários, falando que eu só falo M, mas cara, o torcedor não pode ser tão cego, o torcedor não pode ser tão otimista e também não pode ser tão pessimista. Ele tem que analisar o que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo estava em modo de férias, depois de luto e férias, depois da eliminação contra o Botafogo. O Zubeldia está tentando oxigenar esse time, a gente está tendo volta do Ferreirinha, volta de Alisson, mas são muitas coisas que devem ser trabalhadas. Para mim, o São Paulo bateu no teto de nível de atuação. O futebol que o São Paulo exerce, ele bateu no teto. O que a gente está vendo do São Paulo é o máximo que o São Paulo pode fazer de futebol. Alguns jogos um pouco melhor, alguns jogos um pouco pior, mas é no teto. O que o São Paulo joga e vai jogar é isso aí, com esse time, com esses jogadores. A única coisa que o Zubeldia pode fazer para tentar fazer esse time jogar mais é mudar uma peça aqui. A gente viu que o Lisieiro entrou bem. Mudar uma peça aqui, mudar um sistema, talvez insistir com o Jamal ao invés de colocar um zagueiro pela esquerda, manter o Igor Vinícius, que pra mim tá jogando bem. São coisas que ele tem que organizar para ver se o São Paulo joga um pouco melhor, porque só ser competitivo, e isso eu e você a gente sabe, o São Paulo é um time competitivo, o São Paulo é um time que vende caro a derrota ou a vitória para qualquer um, independente de quem for. O São Paulo jogou contra o Botafogo, um time bilionário, zilionário, que a imprensa paga pau, e o São Paulo quase desclassificou o Botafogo. O Botafogo passou por isso aqui, de ser desclassificado por um time com um investimento muito, muito, muito abaixo. Mas só ser competitivo às vezes não te dá títulos. Ano passado foi suficiente. O São Paulo foi competitivo e conseguiu se sagrar campeão da Copa do Brasil. Mas esse ano só ser competitivo não foi o suficiente. Ainda falta peças para o ano que vem para fazer esse time ser um pouco mais que competitivo. Ainda falta talvez um clique a mais, um algo a mais para fazer esse time não ser só competitivo. Ser um time que seja um pouco a mais, que vá um pouco além. Aí sim o São Paulo pode voltar a brigar por coisas grandes. Deixa a sua opinião aí, deixa o seu comentário, eu quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!